Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 37 minutinhos aqui da nossa terça-feira, dia 24 de agosto. Tá começando agora o nosso Terça da Saúde. E a nossa convidada hoje é a Milanes Margiassi, fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Ela vai falar sobre a Covid-19 e a importância da fisioterapia na recuperação da saúde, né? A gente sabe que os profissionais da fisioterapia viraram grandes protagonistas nessa pandemia, né? E a Milane tá aqui para bater um papo com a gente, mas antes, Milane, vou mandar um abraço pro seu José Margiassi, que fica ligadinho no Manhã na Clube todos os dias, né, Milane? Todos os dias ele tá lá, escutando, firme e forte. Que coisa boa. Bom dia pra Natália da Fórmula 7, Bom dia, Vanessa, tudo certo? Bom dia, ouvintes da Clube. Bom dia pra Andréia também. Bom dia, Vanessa, mais uma semana com um assunto aí mega importante pro momento que a gente tá passando. Exatamente. Milane, seja bem-vinda, Bom viu? dia, Vanessa, bom dia, ouvintes da Clube. Andréia, obrigada pelo convite, obrigada, Natália, é um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Então vamos lá, Natália, pode conduzir aí as primeiras perguntas que chegam lá na Fórmula 7 e vamos bater esse papo bom aqui. Claro. Milane, explica pra gente quais as principais sequelas mais comuns de Covid que você tem presenciado na sua clínica. Natália, é importante a gente frisar e explicar que cada paciente reage de uma maneira ao Covid. Então a gente recebe alguns pacientes com fraqueza muscular, com fadiga, com muito cansaço, algumas atividades que a pessoa fazia em casa, como subir uma escada, hoje a pessoa tem dificuldade. Alguns pacientes relatam pra gente também perda de cabelo, também queda de cabelo. Então assim, os sintomas são muito variados. A gente não pode bater o martelo que são alguns sintomas específicos, tá? São vários, cada paciente reage de uma maneira. Então aí a gente vai fazendo uma avaliação e vendo qual tratamento a gente vai se adequando ao paciente. E qual que é o papel do fisioterapeuta nessa reabilitação? Olha, o papel do fisioterapeuta é extremamente importante, porque ele é fundamental e necessário, principalmente na fisioterapia motora, funcional, respiratória, musculoesquelética, neurológica. Então, assim, o fisioterapeuta ele tem um papel fundamental nisso, porque a gente vai tentar prevenir futuras lesões, tá? Que o Covid, a sequela pode causar, e a gente também vai tratar as sequelas que ficaram. Então, assim, o nosso objetivo é trazer a qualidade de vida para o paciente de novo, para que ele possa ter a sua vida social como antigamente. E geralmente a gente pensa na fisioterapia só como a parte muscular, braços, pernas, coluna, né? Exatamente. Mas vocês têm uma importante função que é trabalhar a fisioterapia respiratória. Exatamente. E esse trabalho respiratório já começa dentro do hospital. É importante a gente esclarecer isso com os nossos colegas fisioterapeutas que estão ali na linha de frente. Eles já começam todo esse trabalho, não só respiratório, mas como motor também. Uhum. Então, a partir do momento que o paciente dá a entrada no hospital, esse trabalho já vem sendo feito. E a gente aqui fora dá continuidade na clínica. Então, é um trabalho que vem desde lá de trás e a gente dá continuidade aqui. Muito bem. Muito bacana. Então, quer dizer que desde o momento que o paciente entra para o hospital, já no processo de internação, que o paciente já, né, no caso, sobe para um leito de UTI, ele já tem que iniciar o processo de fisioterapia? Sim. Desde que o paciente ou seja enfermaria ou na UTI, a gente já tem os profissionais que atuam no hospital e na enfermaria para trabalhar para o paciente não perder mobilidade, não perder massa muscular. Esse trabalho respiratório é extremamente importante, porque o paciente fica acamado muito tempo, né? Às vezes tem pacientes que ficam 1 mês, 2 meses, a gente não tem como prever, né? E o Covid a gente costuma falar que é um carro em movimento que a gente está trocando as peças. Não é uma receita de bolo que a gente vai falar, o paciente vai ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Então, esse apoio da fisioterapia já dentro do hospital é muito importante. E falando um pouquinho, né, acho que sobre a sua área, quem teve Covid pode fazer Pilates? Pode fazer Pilates desde que esteja com alta médica, tá? Passe por uma avaliação do médico e não estejam mais com sintomas. Isso é extremamente importante, tá?
O Pilates hoje é uma modalidade que ela tá mais popular. Mas assim, eu vou tentar explicar um pouquinho para quem não conhece, tá? O Pilates ele foi criado durante a Primeira Guerra Mundial por Joseph Pilates. Daí o nome Pilates, tá? E ele reabilitava soldados acamados, soldados de guerra. Então ele foi criando toda uma modalidade, ele pegava molas, ele pegava cama e ele criou esse método. E esse método hoje a gente usa ele como recurso fisioterapêutico. É importante a gente lembrar que hoje o nosso Conselho de Fisioterapia, o nosso COFITO federal, ele reconhece o método como um recurso fisioterapêutico. Então, nós fisioterapeutas podemos trabalhar na prevenção e na recuperação do paciente usando o método. Tá? Que é muito legal, né? A gente pensar na evolução do Pilates, né? E o tanto, eu fiz Pilates durante um tempo e o tanto que isso recupera mesmo, né? Todas as áreas do nosso corpo, né? Postura. Exatamente. E tudo mais, melhora a qualidade de vida consideravelmente. E o bacana é que o Pilates, ele não tem distinção. A gente pode trabalhar com crianças, a gente trabalha com jovens, a gente trabalha adultos, com idosos, que eu tenho um carinho super especial por idosos, adoro trabalhar com idosos. Homens, mulheres, não faz distinção. Pilates, hoje ele é universal. Então, todo mundo pode fazer Pilates. É muito bom. Você falou sobre prevenção com Pilates. A prevenção seria o quê? Melhora a imunidade, melhora o condicionamento físico? Também. Para enfrentar um possível... Também. Se a pessoa pegar o vírus, ela pode estar aí mais protegida? É importante o paciente que já faz algum tipo de atividade física, isso já é importante. Caso o paciente venha ter alguma sequela com fraqueza muscular. Tá? Não tem como a gente garantir que esse paciente não vá ter fraqueza muscular. Só que a recuperação dele vai ser mais rápida. Um paciente que já faz alguma atividade física é muito mais rápido você conseguir resultado do que um paciente que não faz atividade física nenhuma. Então isso é muito importante também. Muito interessante, né? Ilana, explica pra gente o que diferencia o tratamento de um paciente com Covid e o paciente normal. Geralmente, quando o paciente chega pra gente, é feito toda uma avaliação, tá? Nesse caso, pacientes com Covid, a gente tem um olhar específico, porque o paciente já vem vem fragilizado, né? Ele já vem fragilizado. Depois que o paciente passa por essa alta médica, o paciente chega pra gente e a gente vai ver qual que é a necessidade dele. Existem alguns pacientes que a gente precisa fazer todo um trabalho respiratório primeiro. Aí a gente trabalha a parte respiratória, a gente faz alguns exercícios com ele, depois a gente começa o trabalho de fortalecimento. Já existem outros pacientes que você já consegue entrar com os exercícios que o paciente já tem essa facilidade porque não sofreu com a parte respiratória. Então é muito relativo, porque não existe uma receita de bolo. Agora, um paciente que não teve Covid, não tem nenhuma patologia, você faz a avaliação nele, tá? E aí ele já começa o treinamento à conduta aí. E quanto tempo é necessário esse tratamento de reabilitação pós-Covid? Olha, eu escutei uma frase, Natália, muito interessante, que isso eu tô guardando pra minha vida. Eu acho que os pacientes de Covid, é importante a família ter em mente isso, que eu acho que a família tem que encarar como uma maratona e não como uma prova de velocidade. Porque não existe uma receita de bolo. Não tem como a gente bater o martelo e afirmar para a família que o paciente vai ficar bem em 1, 2, 3 meses. Cada paciente reage de uma maneira. E isso é importante a gente falar também que a vida anterior ao Covid, né? Se o paciente já fazia atividade física ou não, se o paciente tinha uma vida saudável ou não. Eu tenho uma paciente, só para abrir um leque aqui, ela fazia atividade física todos os dias. E ela teve Covid e ela sofreu muito com Covid. Então a reabilitação dela está sendo mais lenta do que a gente esperava. Uma atleta, né? Sim. Porque ela é considerada uma atleta, fazia atividade física todos os dias e a recuperação dela está sendo lenta.
Mas então por isso que é muito relativo, a gente não sabe as causas, o que o Covid ele pode causar no paciente. É uma doença muito inesperada. Exatamente, né? A gente não tem como você bater o martelo e falar, o paciente a gente vai conseguir reabilitar ele 1 mês, 2 meses. O que é importante é a família ter paciência, o paciente ser comprometido, não faltar a fisioterapia, não faltar o Pilates. Isso é importante para o tratamento do paciente e para a conduta, né? Ou seja, a fisioterapia hoje, então, é de extrema importância para a recuperação do paciente pós-Covid. Uma outra coisa também bem importante, né? Por exemplo, a pessoa que teve Covid. Tem as pessoas que tiveram Covid, mas ficaram em casa. Então, este é um tratamento para essas pessoas. Aí tiveram as hospitalizadas, as que foram entubadas e as que fizeram traqueostomia. Quanto mais grave, com certeza a recuperação também é um pouco mais lenta. Isso aí, André, é até importante essa pergunta, porque um paciente que fica acamado 2 meses, né? A gente tem casos de pacientes que ficam 40, 60 dias numa UTI. Esse processo é lento, porque o paciente precisa primeiro sair do hospital, e aí ele vai precisar de uma alta médica, né? Depois dessa alta médica, o paciente está sem sintomas, aí a gente vai fazer uma avaliação minuciosa nesse paciente, e aí a gente vai começar. Por isso que é importante o apoio da família e não querer acelerar esse processo. Porque é um paciente que precisa de toda a paciência do mundo. E cada paciente tem um organismo. O meu é diferente do seu, diferente da Vanessa, diferente da Natália. Então não tem como eu falar que você vai ter o mesmo resultado que a Natália, que a Vanessa e eu. Então, assim, são organismos diferentes, cada paciente é um único e a gente tem que ter esse olhar clínico para cada caso. Cada um passa por um processo, não adianta, né? Exatamente. E o paciente, por exemplo, assim, ele passou pelos processos, né, de tratamento respiratório, na musculatura. Ele pode vir apresentar alguma sequela em algum órgão? Ele pode ter sequelas? Olha, é muito difícil eu te falar isso. Porque é uma doença tão desconhecida ainda que não tem como a gente afirmar que o paciente pode ter ou não. Ela está causando surpresas, né? Exatamente. Tem pacientes que de uma forma ou de outra desenvolvem taquicardia, arritmia, doenças autoimunes, pessoas que neurológicas. E aí, então assim, é muito difícil a gente bater esse martelo e afirmar isso. Porque é uma doença totalmente desconhecida. Embora faça 1 ano e meio que a gente está aí convivendo com ela, a gente tem muito que aprender. E mesmo porque a gente recebeu aqui a doutora Salma em determinado momento, quando a variante AP1, a gama, né, veio e revirou tudo de novo, né? As variantes vêm para poder... são novas doenças, Exatamente. Né? Então, aquilo que você estava, aquele protocolo que você já tinha seguido desde um tempo, aí vem uma nova variante e vira tudo de ponta cabeça novamente, né? E assim, a gente na área da fisioterapia, a gente costuma falar que não existe receita de bolo. Não, a sua conduta vai ser diferente da conduta da Andréia, da Natália, e a minha conduta é diferente. Porque cada paciente é de uma maneira, cada paciente tem uma resposta, cada organismo reage de uma maneira diferente. Então, não existe receita de bolo, e principalmente agora com Covid, né? E aí a gente está aprendendo também, nós, profissionais da área da saúde, eu acredito que todos os profissionais de todas as áreas estão aprendendo também, né? E na sua visão como profissional, você acredita que com a ajuda do fisioterapeuta pode haver recuperação do paciente com Covid? Eu acredito que o fisioterapeuta é de extrema importância para auxiliar na recuperação do Covid. Mas eu acredito também que a união da área da saúde, porque desde que o paciente entra no hospital, aí a gente tem enfermeiros, a gente tem médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos. Eu acho que essa equipe multidisciplinar, essa equipe, cada um com a sua área, com as suas especificações, com as suas qualificações, essa equipe ao todo pode sim recuperar o paciente de Covid por completo.
A gente sabe que tem muita gente que é teimoso, né? Vai no fisioterapeuta 1, 2 vezes, faz a sessão e já acha que já tá apto para fazer a sessão sozinho. Exatamente. Tem condição da pessoa estar apresentando esses exercícios, essas atividades que vocês fazem no consultório sozinho ou sempre tem que estar acompanhado com um profissional? Tá. O Pilates, na verdade, ele trabalha com o Mat Pilates, que são aparelhos solos, tá? Você faz os movimentos sozinho e tem os aparelhos também, o estúdio, né? Que a gente tem lá, que a gente tem todo um estúdio preparado para isso. Eu como profissional, um paciente pós-Covid, o que eu indicaria a ajuda de um profissional, principalmente pacientes que tiveram algum comprometimento respiratório, porque às vezes o paciente começa a fazer algum exercício, sente falta de ar, sente tontura. Então, e nós, os fisioterapeutas que trabalham na área, a gente já está acostumado, a gente já sabe qual o procedimento, qual conduta que a gente tem que ter, com o cuidado com esse paciente. Então, a princípio, procure o seu fisioterapeuta de confiança, faça uma avaliação, não tente fazer exercícios em casa sem a orientação de um profissional, né? Porque às vezes o paciente teve Covid, mas tem um problema de coluna. Pode agravar, né? Exatamente, vai tentar fazer um movimento que vai... Melhora uma coisa, estraga outra. Ou vai prejudicar os dois, né? Então, assim, eu sempre aconselho o paciente a procurar uma ajuda de um profissional capacitado. Sempre. É muito isso aí. Importante. Então, foi muito válido, viu, Milane? Porque lá na farmácia, principalmente, a todo tempo, como você disse no começo da entrevista, principalmente essa questão da queda de cabelo, pessoas com falta de ar, problema respiratório, com sensibilidade, na dificuldade de andar. Então, a gente também quer falar para os ouvintes, né? Procurar a fórmula certa. A gente está com bastante fórmulas. A gente tem um novo ativo lá que chama Cronic. Também eu e a Verônica fizemos um curso bem bacana sobre ele. Pedi pro pessoal ligar lá também para tirar as informações, né? É muito importante muito isso. importante. Teve uma outra entrevista que a gente fez sobre a Covid também, que a Verônica já tinha colocado essas especificações, né? Que é o gosto de comida podre na boca, né? Tem vários sintomas, né? Vários então sintomas. procure lá a orientação, onde você achar a primeira orientação, né? E o pessoal da Fórmula Certa está sempre atento para orientar também a procurar um especialista, enfim, quando for necessário. Eu estava lendo bastante sobre essa questão da pessoa desenvolver alguma doença autoimune, porque assim, a doença autoimune a pessoa já tem, ela pode vir a aflorar ou não, né? E a Covid é uma doença que faz com que essa doença possa manifestar. Potencializa, né? Possa manifestar. Então, eu tenho visto algumas pessoas que tiveram Covid e tiveram alguns problemas, principalmente na área de muscular, entendeu? Muito. Então, eu acho que a fisioterapia pode auxiliar muito nesse sentido, Exatamente. né? Prestar atenção nos sinais do corpo, né? Exatamente. Totalmente. Por isso que é super importante a ajuda de um profissional, procurar um profissional depois da alta médica, que o paciente já não estiver sentindo mais sintomas, o médico der alta, é importante procurar uma ajuda especializada de um profissional capacitado para poder orientar e traçar toda uma conduta para o paciente. Maravilha. Gente, quer deixar seu contato, Milane, por favor? Gente, eu quero agradecer, Vanessa, Natália, Andréia, pelo convite e deixar aberto, caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato, a gente está aberto a esclarecer qualquer dúvida e espero, né, poder ter colaborado um pouquinho aí com as dúvidas de todo mundo, válido. tá? Quem quiser meu telefone, entrar em contato, é 35 99907 3701. Já tá anotado aqui, porque assim que acaba o programa, o pessoal pede. Pergunta por favor, mesmo. Me passe o telefone. Gente, muito obrigada por mais um Testa da Saúde super produtivo. Milane, dê um abraço no seu pai, meu querido ouvinte. E até terça da semana que vem, meninas. Até terça. Muito obrigada. gente. Até terça. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Rádio Clube.
Estar em dia com a nossa saúde é a melhor coisa. Ter a certeza que temos profissionais capacitados zelando pela nossa saúde nos dá a segurança e conforto que merecemos. E com a Drogaria Santo Antônio é assim. Farmacêuticos e profissionais a todo momento para melhor atendê-lo. E a Drogaria Santo Antônio é farmácia popular e você tem descontos especiais em medicamentos genéricos de uso contínuo. E o melhor, você tem a praticidade de fazer o seu pedido gratuito pelo Disque Entregas. 3551 1143 ou 98891 2840. Drogaria Santo Antônio, Rua Pereira do Nascimento 76, Centro.